Pessoal, hoje o nosso assunto é flow. Flow, de fluir. Esse foi um conceito que foi trazido pelo Mihaly em 1990 e ele se baseia no comportamento ou nas emoções das pessoas com relação ao trabalho. Inicialmente, ele dizia o seguinte, dizia que se a gente colocar aqui na ordenada a dificuldade, colocar na abscissa a competência, então a gente vai ter um comportamento muito parecido com esse aqui. Começamos aqui com uma pessoa que tem baixa competência e está realizando tarefas de baixa dificuldade. A pessoa pode estar lá acomodada, mas para o negócio não é bom. E aí você vai fazer um movimento, por exemplo, com ela, que é oferecer para ela mais desafio. Então você joga, não vai aumentar a competência dela, mas você joga a dificuldade do trabalho aqui para cima. Como? Dando mais desafio. E aí o Mihaly diz o seguinte, que você passando de um determinado limite aqui, ele vai fazer aqui uma faixa intermediária, você passando, saindo dessa faixa média aqui, você leva ou pode levar a pessoa a um estado de ansiedade. Por quê? Porque ele está enfrentando um desafio de dificuldade maior do que a competência dele. Ele fica ansioso. E o que você pode fazer? Você vai jogar de volta ele para dentro dessa faixa aqui. Só que com maior retorno para o negócio. Como? Dando treinamento. E com treinamento você joga, aumenta a competência dele, ela fica de novo equilibrada com a dificuldade do trabalho. Ou você pode fazer o caminho diferente. Você pode primeiro dar treinamento à pessoa. Você pode vir por aqui. Eu começo com mais treinamento. E depois aumento o desafio. Qual o melhor caminho? Tem melhor caminho, depende da pessoa, depende do temperamento da pessoa, do histórico. Porque se aqui em cima é gerada ansiedade, ali embaixo é gerado o tédio. Ou seja, a pessoa tem uma competência muito maior do que o desafio que ela enfrenta. Isso é tão desestimulante às vezes quanto a ansiedade. Então, se a pessoa é mais propensa à ansiedade, você vai seguir o caminho de baixo. Se ela é mais propensa ao tédio, você vai seguir o caminho de cima. E esse local intermediário aqui, esse meio do caminho aqui, se a gente deixar ele aqui mais em evidência, esse meio do caminho Mihaly chamou de estado de flow, onde
você realmente vê a pessoa fluindo, uma realimentação do desafio e da competência. Então a tendência dela é ir se desafiando e realizando de acordo com a sua competência. É claro que se você tiver uma dificuldade de andar por um caminho ou por outro, você pode ir por etapas intermediárias. Essas etapas intermediárias aqui, ou metas intermediárias, vão aumentando levemente o desafio, aumentando levemente a competência, de maneira que eu nunca vou sair do estado de flow. Eu posso fazer isso como uma alternativa a essas mudanças mais bruscas aqui, botando metas intermediárias. Que normalmente é feito em treinamentos tipo Learn by Doing, aprender fazendo. Bom, tem menos risco, né? Então tem duas grandes vantagens aqui e duas grandes desvantagens de se usar metas intermediárias. Primeira grande vantagem, que é mais rápido. Você segue um caminho que tem menos resistência, geralmente, da pessoa, porque você não adentra nem no campo da ansiedade, nem no campo do tédio. É um caminho de menos risco. Porque se você entrar num campo de tédio, pode paralisar a pessoa, a ansiedade também. Então ela para o processo aqui e regride. Se você fizer metas intermediárias, tem menos risco. A desvantagem é que ele requer mais acompanhamento. Também é mais lento. Para quê? Para desenvolver autonomia. Você quer a pessoa mais autônoma, você corre mais risco de manter ela com menos supervisão. Então, você vai pesar isso como gestor. Essa aqui foi a primeira abordagem do Mihaly, e ele depois melhorou a sua própria teoria, fazendo um desdobramento dessa abordagem de flow, mas agora dividindo isso não mais em 3 grandes áreas, mas em 8 grandes áreas, né? Fazer esse mesmo gráfico aqui de dificuldade por competência. Vou colocar aqui, fazer ele maior. Vou colocar aqui a competência. E aqui a dificuldade. E aí o gráfico que o Mihaly traz é esse aqui. Fazer as linhas aqui, passando por esse ponto intermediário, para dividir aqui nos setores. Vamos começar pelo que a gente já falou, né? Aqui em cima ele continua falando sobre ansiedade, ou seja, ainda com uma dificuldade muito maior do que a competência, né? Você gera ansiedade.
Só que há um desdobramento desse estado de ansiedade, porque se essa competência já for minimamente presente, essa ansiedade aqui, ela pode ter um aspecto positivo e um caminho para se chegar ao flow. Acho que essa é a grande melhora aí do Mihaly em relação à sua própria teoria, porque ela mostra aqui caminhos para se chegar no flow, nesse estado de produtividade máxima aqui, que é esse item aqui chamado excitação. Você pode se sentir positivamente desafiado se você tiver uma competência minimamente disponível para fazer frente àquele desafio. Então você não está mais ansioso, você fica excitado com aquela possibilidade de aprendizado, de crescimento de atividade profissional. Então você pode passar por um estado de excitação. Ao contrário, se a gente vai chegar aqui na parte de baixo, né? Esse estado que antes ele dizia que era também flow, essa parte aqui de baixo, onde a gente partiu na nossa conversa inicial, ele já diz assim, olha, esse estado aqui não é exatamente, é um flow meio inútil, em que você tem baixa competência e baixa dificuldade, não é o que é útil para as companhias, né? Então esse estado aqui ele vai chamar de apatia. Apatia é que sabe que a competência dele é baixa naquele ponto e mesmo assim os desafios são baixos, então ele vive um estado de apatia. Ele vai entregando aquela coisinha ali no dia a dia, tal, mas nunca sai daquilo. Então seria um flow de baixa produtividade, né, que ele agora batiza de estado de apatia. Um estado de comodismo ali. É um flow de baixa utilidade. Se eu tenho um pouquinho mais de competência, mas a dificuldade ainda é muito baixa das coisas que eu preciso fazer, eu posso aqui sim manter o meu estado de tédio. É diferente do estado de tédio do estado de apatia. O tédio ele é resultado de uma competência ligeiramente maior do que a dificuldade. Você tem consciência de que você tem competência para mais do que aquilo, mas os desafios que te chegam são sempre daquele mesmo tipo, e você pode aí sim chegar num estado de tédio. Ele cria um outro estado interessante aqui, se a tua competência é alta, mas a dificuldade é muito baixa, você vive um estado de relaxamento. Relaxamento você se importa com aquilo, você realiza, você trabalha com o que você precisa trabalhar, mas você vive acomodado. Mas é um acomodado diferente de ser apático. O apático ele não se importa muito com aquilo, ele faz aquilo quase que no automático, quase que como se a empresa estivesse fazendo um favor para ele. O relaxamento não. Ele também é um estado de comodidade, mas ele é um estado muito mais consciente do que o estado de apatia, um estado de um pouco mais de compromisso, né? Mas ele já foge da área do tédio, que isso é muito importante, né? Ele pode passar para a área de controle, em que a tua competência é alta, mas a tua dificuldade é média, você vai fazer controle. Você tem aquela situação sob controle. Você já não está relaxado,
você já tem algum desafio, mas esse desafio ainda está totalmente sob o teu controle, estado de controle. Desse lado aqui, a gente tem um estado intermediário ali entre a apatia e a ansiedade, que é o que o Mihaly vai chamar de estado de preocupação. Você está preocupado, olha, a dificuldade é maior do que a sua competência, mas não é tão grande que chega a gerar ansiedade. Então, esse estado aqui não é um estado patológico, ele é um estado possível, até para o gestor saber trabalhar, não só identificando aonde é que as pessoas que trabalham com ele estão, mas também fazendo caminhos para essas pessoas percorrerem. Não tem nada de errado você ter um empregado que está passando por um estado de preocupação, né? Porque daqui, se a gente aumentar a competência, ele pode até chegar no estado de flow. Esse aqui é o verdadeiro estado de flow. Flow aqui entendido como um estado de casamento entre a competência e a dificuldade, mas com resultados para a empresa, para a companhia, para o grupo, para a equipe, para o time. Esse é o estado desejado. Então, vamos, por fim, aqui fazer um exercício. A gente detecta que você tem um empregado aqui no estado de apatia. Eu posso acompanhar, aumentar por treinamento a competência dele. Pode ser que ele fique entediado. Se ele ficar entediado, o que eu vou fazer? Vou controlando aqui, aumentando o grau de dificuldade dele e depois vou aumentando a competência e o grau de dificuldade. Com isso eu consigo fugir da ansiedade, que pode chegar no estado patológico, tédio também, apatia também. Mas se eu conhecer esses estados emocionais, eu tenho vários caminhos possíveis. Eu posso fazer caminhos aqui cíclicos, anticíclicos, para que eu consiga chegar no meu estado de flow. Não necessariamente os caminhos são assim, eles podem passar aqui pelo meio e mudar de um estado para o outro. Existem ferramentas de gestão que trabalham com esse modelo do Mihaly para poder fazer gestão de equipes. Era isso que a gente tinha para trazer hoje e vamos terminando por aqui. Muito obrigado.